E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele participou de um evento na Fiesp nesta segunda-feira e falou sobre a reforma tributária. A Letícia Miyamoto esteve por lá e tem os detalhes. Durante encontro com industriais para debater a reforma tributária, Rodrigo Pacheco considerou a polarização política negativa para o Brasil. Em meio a desgastes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado destacou a importância do equilíbrio entre os poderes. É fundamental que nós encontremos um caminho dessa harmonia, que cada qual cumpra o seu papel, respeite o papel do outro. Eu quero muito que o Brasil dê certo, é por isso que eu estou na política. Para o Brasil dar certo, considerando a escolha do povo brasileiro por um presidente e por um modelo de governo, nós temos que contribuir para que esse governo dê certo. Este realmente é o meu espírito nesse instante. O presidente do Senado afirmou que a proposta de arcabouço fiscal enviada ao Congresso deve ser aprovada pelos senadores com urgência. Para o parlamentar, há uma necessidade de mudança de diretrizes em relação à responsabilidade fiscal. É uma mudança de diretrizes e de regras em relação à responsabilidade fiscal. O que antes tínhamos, e foi fundamental, diga-se de passagem, muitos criticam o teto de gastos públicos concebido em 2016 pelo Congresso, mas ele foi fundamental para o Brasil enfrentar as crises que enfrentou, inclusive a pandemia, porque permitiu ao Estado brasileiro ter responsabilidade fiscal que fizesse com que a nossa economia fosse resiliente, que se evitasse uma gastança pública desenfreada. Para o presidente do Senado, entre os principais desafios para o Congresso Nacional estão a reforma tributária e a mudança do regime fiscal. O grande desafio que temos no Congresso Nacional, seguramente, é a mudança do regime fiscal e a reforma tributária. Quando eu digo que todos concordam que o sistema é ruim, aí sim vem a divergência. O que é o impeditivo da reforma tributária? Diferentemente da reforma trabalhista e da reforma previdenciária e até da reforma política, há em relação a essas três que já foram realizadas uma obviedade. Todo mundo reconhecia o que precisava ser feito na reforma trabalhista, todo mundo reconhecia até matematicamente o que precisava ser feito na reforma da Previdência. Na reforma política também é evidente que nós precisamos ter menos partidos políticos no Brasil. Mas na reforma tributária começam as divergências, e são divergências que parecem infindáveis. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, destacou as medidas como fundamentais para que a economia brasileira se torne mais atraente para investidores. Hoje nós temos, em média, 9% de resíduos tributários cumulados nos produtos brasileiros, o que diminui a competitividade dos nossos produtos na exportação e também na competição com os produtos que importamos, né? Que desonere de forma definitiva o investimento, que desonere as exportações e que as empresas brasileiras possam recuperar de forma imediata os créditos que acabam sendo acumulados em relação às entidades federadas. O presidente da federação ressaltou que a reforma virá pela união das propostas de emendas constitucionais 110, que tem os debates mais adiantados no Senado, e a 45, já avançada na Câmara dos Deputados. E nós finalmente poderemos ter um sistema tributário mais normal, que coloque o Brasil dentro do que há de melhores práticas dos países no cenário internacional, inclusive nos permitindo atrair maiores investimentos. Isso também depende do Congresso Nacional e especialmente do Senado Federal. Pacheco ainda defendeu a redução da taxa básica de juros pelo Banco Central, o que para o presidente do Senado deve ocorrer gradativamente. Pacheco também destacou que é preciso respeitar a autonomia da autoridade monetária, mas disse que há condições para que os juros caiam no Brasil. Nós fomos a favor da autonomia do Banco Central, é um projeto do Senado Federal, de autoria de um senador da República, o senador Plínio Valério, que foi aprovado no Senado, depois aprovado na Câmara, sancionado, depois discutida a constitucionalidade do Supremo. Lá eu estive como presidente do Senado a entregar um memorial para cada ministro do Supremo Tribunal Federal para garantir a autonomia do Banco Central. Pacheco também aproveitou o encontro para defender a instituição de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal e o fim da reeleição para presidente da República. Estabelecer
os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal por um período mais dilatado, mas se garantindo, de fato, esse tempo em que se pode ser ministro da Suprema Corte. Eu considero que é uma ideia honesta, é uma ideia possível, que não afronta absolutamente a Suprema Corte, o sistema judicial do Brasil. Para o parlamentar, o país vive em constante processo eleitoral e a questão deve ser reavaliada.